Clara acordava antes do sol. Não era por disciplina, nem por escolha. Era costume. Daqueles que a vida ensina sem pedir permissão. O pequeno quarto onde dormia ficava nos fundos da casa. Simples, com uma cama, um guarda-roupa antigo e uma janela estreita por onde entrava uma luz tímida ao amanhecer. Não havia luxo ali. Mas havia ordem. Tudo limpo, dobrado, no lugar. Como ela gostava. Clara se levantou devagar, como fazia todos os dias, sentindo o frio leve do chão nos pés. Por alguns segundos, ficou parada. Em silêncio. Então, como de costume, orou. Baixinho. Senhor, me dá força para mais um dia. Me ajuda a fazer tudo com um coração bom, mesmo quando for difícil. Era uma oração simples. Sem palavras bonitas. Mas sincera. Ela pegou sua Bíblia, já desgastada nas bordas, e leu alguns versículos. Seus olhos passavam devagar pelas palavras, como quem não tem pressa de entender, mas precisa sentir. Aquilo era o que a sustentava. Porque o resto era só rotina. A casa era grande demais para uma pessoa só. Ou pelo menos era isso que Clara pensava todas as manhãs, enquanto atravessava o corredor principal ainda escuro. O eco leve dos seus passos parecia alto demais naquele espaço silencioso. Mármore impecável. Quadros caros. Móveis que ninguém usava. Tudo bonito. Tudo vazio. Ela começou pela cozinha. Preparar o café era sempre a primeira tarefa. Henrique gostava tudo no mesmo horário, do mesmo jeito. Café forte, sem açúcar. Pão levemente aquecido. Frutas cortadas com precisão. Clara fazia tudo com cuidado. Não por medo, mas porque acreditava que qualquer trabalho, por menor que fosse, deveria ser bem feito. Como para o Senhor, murmurou, repetindo algo que tinha aprendido há muito tempo. Mesmo que ninguém visse. Mesmo que ninguém agradecesse. Henrique acordava sempre às 7. Pontual. Como um relógio. Naquela manhã, Clara ouviu os passos dele descendo as escadas enquanto terminava de organizar a mesa. Ela automaticamente abaixou levemente a cabeça, em respeito, como sempre fazia. Bom dia, senhor, disse, em tom calmo. HM, foi a única resposta. Ele passou direto. Sentou-se. Pegou o celular antes mesmo de olhar para a comida. Clara ficou ali por alguns segundos, em pé, aguardando alguma instrução. Não veio. Então se retirou. Era sempre assim. Sem hostilidade. Mas também, sem humanidade. Enquanto limpava a sala mais tarde, Clara parou por um instante diante de uma das grandes janelas. O sol já começava a iluminar o jardim externo, bem cuidado, perfeitamente podado, bonito, mas sem ninguém para aproveitar. Ela suspirou, quase sem perceber. Uma casa tão grande, e tão quieta, pensou. Naquele momento, lembrou da casa da sua mãe. Pequena. Simples. Mas cheia de barulho. Risos, conversas, panela no fogo, gente entrando e saindo, vida. Seus olhos marejaram por um segundo, mas ela logo se recompôs. Sentir saudade fazia parte. Mas parar, não. Henrique, por outro lado, vivia em outro mundo. Seu escritório ficava no andar de cima. Porta sempre fechada. Reuniões constantes. Chamadas importantes. Negócios. Era um homem respeitado fora dali. Mas dentro daquela casa, era apenas alguém que passava de um cômodo para outro sem realmente estar presente. Clara já tinha notado algo. Ele raramente sorria. E quando sorria, não era de verdade. Naquela manhã, por volta das 10 horas, a rotina começou a se quebrar. Clara estava na cozinha, terminando de organizar a louça, quando ouviu um som estranho. Seco. Forte. Como algo caindo com peso. O barulho ecoou pela casa de um jeito diferente. Não foi como um objeto qualquer. Houve uma pausa depois, um silêncio pesado. Clara congelou. Seu coração acelerou levemente. Ela ficou parada por alguns segundos, tentando decidir o que fazer. Não se meta. Ela já tinha ouvido isso antes, em outras casas. Mas algo dentro dela não deixou. Senhor Henrique, chamou, elevando um pouco a voz. Nada. O silêncio parecia mais alto agora. Ela respirou fundo. E foi. O corredor parecia mais longo naquele momento. Cada passo trazia uma sensação estranha, como se algo estivesse errado de um jeito que não dava para ignorar. Quando virou a esquina da sala, viu. Henrique estava no chão.
O copo quebrado ao lado. Água espalhada. E ele, tentando se levantar, mas falhando. Por um instante, Clara sentiu um choque. Aquela imagem não fazia sentido. Aquele homem, sempre tão firme, tão controlado, estava ali, vulnerável. Quase perdido. Senhor! Ela correu até ele, sem pensar. Não precisa, ele murmurou, mas sua voz não tinha força. Clara se ajoelhou ao lado dele, ignorando completamente qualquer formalidade. O senhor está sentindo dor? Está tonto? Me fala. Ele fechou os olhos por um momento, respirando com dificuldade. Clara colocou a mão levemente no ombro dele. Eu estou aqui. Foram palavras simples, mas carregavam algo que aquela casa não tinha há muito tempo. Presença. Cuidado. Humanidade. Com esforço, ela o ajudou a se sentar no sofá. O toque dela era firme, mas delicado. Sem invasão. Sem medo. Henrique não resistiu. E isso já era algo incomum. Ele passou a mão no rosto, claramente incomodado, não só pelo mal-estar, mas pela situação. Ser visto assim não fazia parte de quem ele era. Foi só um mal-estar, disse, tentando recuperar o controle. Não precisa exagerar. Clara não confrontou. Não insistiu. Apenas respondeu, com calma. Mesmo assim, o senhor precisa descansar. Houve um pequeno silêncio. Então, pela primeira vez, ele olhou para ela. De verdade. Seus olhos pararam nos dela por alguns segundos, analisando, percebendo, talvez tentando entender algo que nunca tinha reparado antes. Clara sustentou o olhar, mas com respeito. Sem desafio. Sem intenção. Só presença. Chá. Ele disse, finalmente. Simples. Mas diferente. Menos duro. Quase humano. Clara assentiu. Eu já trago. Na cozinha, enquanto preparava o chá, suas mãos se moviam no automático, mas sua mente não. Algo tinha mudado. Ela não sabia explicar, mas sentia. Não era sobre status. Não era sobre proximidade. Era outra coisa. Ela tinha visto algo que ninguém mais via. E isso mudava tudo. Quando voltou para a sala, Henrique estava em silêncio. Sentado. Pensativo. Diferente. Ela entregou o chá com cuidado. Está quente. Vai devagar. Ele pegou a xícara. E, por um breve instante, seus dedos tocaram os dela. Foi rápido. Quase nada. Mas suficiente para quebrar mais uma camada invisível. Ele não disse nada. Mas também não desviou imediatamente. Naquela manhã, pela primeira vez, Clara deixou de ser invisível. E Henrique deixou de ser intocável. E sem que nenhum dos dois percebesse completamente. Algo começou ali. Silencioso. Discreto. Mas forte o suficiente para mudar tudo. O restante daquela manhã seguiu. Estranho. Não havia outra palavra. A casa continuava silenciosa como sempre. Os cômodos permaneciam impecáveis. A rotina seguia praticamente igual. Mas algo, invisível aos olhos, tinha saído do lugar. E Henrique sabia disso. Sentado no sofá por alguns minutos depois que Clara saiu, ele ficou olhando para a xícara de chá nas mãos. O vapor subia devagar, desenhando formas no ar, mas sua mente não estava ali. Estava nela. Na forma como ela falou. Na calma. Na ausência de interesse. Aquilo o incomodava. Porque ele estava acostumado com outro tipo de comportamento. As pessoas geralmente queriam algo dele. Respeito, dinheiro, atenção, aprovação. Mas Clara não. Ela ajudou. E pronto. Sem perguntas demais. Sem tentar se aproximar além do necessário. Sem intenção. Estranho, murmurou para si mesmo. E tomou um gole do chá. No andar de cima, dentro do escritório, Henrique tentou voltar ao normal. Ligou o computador. Abriu e-mails. Atendeu uma ligação. Sim, pode marcar para sexta. Não, quinta de manhã. Sua voz estava firme, como sempre. Mas sua atenção não. Ele perdeu o fio da conversa 2 vezes. Algo que nunca acontecia. Depois de encerrar a ligação, ficou alguns segundos em silêncio, encarando a tela sem realmente ver nada. Uma imagem vinha e voltava. Clara ajoelhada ao lado dele. Eu estou aqui. Ele franziu levemente a testa. Aquilo não saía da cabeça. Clara, por outro lado,
Estava determinada a agir como se nada tivesse acontecido. Terminou a limpeza da sala. Recolheu os cacos de vidro com cuidado. Passou o pano no chão. Tudo meticuloso. Como sempre. Mas, vez ou outra, seus pensamentos escapavam. Ela lembrava do olhar dele. Não o olhar de costume, frio, distante. Mas o de poucos minutos antes. Humano. Quase. Perdido. Ela balançou levemente a cabeça, como quem se corrige. Não pensa nisso, Clara. Faz seu trabalho. Era mais seguro assim. Por volta do meio-dia, Clara preparava o almoço. Arroz soltinho, carne grelhada, legumes bem cortados. Tudo simples, mas bem feito. Ela organizava os pratos quando ouviu passos atrás de si. Não eram comuns naquele horário. Ela se virou. Henrique estava ali, na cozinha. Aquilo, por si só, já era incomum. Ele nunca ia até lá. Clara imediatamente endireitou a postura. O almoço já está quase pronto, senhor. Ele assentiu, mas não saiu. Ficou ali por um segundo a mais do que o normal. Observando. Não a comida. Ela. Clara sentiu. Mas manteve o foco. O senhor quer que eu sirva agora? Não, ele respondeu, mas sua voz saiu mais lenta do que o habitual. Houve um pequeno silêncio. Desconfortável. Diferente. Até que ele falou. Você sempre faz esse chá? Clara piscou, levemente surpresa com a pergunta. Sim, senhor. Quando alguém está passando mal, ajuda um pouco. HM. Outro silêncio. Ele parecia querer dizer algo, mas não dizia. Como se não estivesse acostumado. Funcionou, disse por fim, quase seco, mas sem a rigidez de antes. Clara assentiu. Fico feliz. Simples. Sem sorriso forçado. Sem expectativa. E isso, mexeu com ele de novo. Henrique saiu da cozinha, mas não levou consigo a mesma indiferença de sempre. Havia algo novo. Pequeno, mas insistente. Durante o almoço, Clara serviu como de costume. Discreta. Silenciosa. Mas percebeu algo. Ele não estava no celular. Nem trabalhando. Estava presente. Comendo devagar. Pensativo. E, em alguns momentos, parecia que ia dizer algo. Mas desistia. No período da tarde, a casa voltou ao seu padrão habitual. Silêncio. Organização. Distância. Mas com pequenas rachaduras. Quase imperceptíveis. Henrique passou 2 vezes pela sala enquanto Clara organizava as almofadas. Desnecessário. Ele não precisava estar ali. Mas passou. E olhou. Disfarçadamente. Como quem ainda não entende o próprio motivo. Já no fim do dia, Clara recolhia algumas roupas no varal externo. O céu estava começando a mudar de cor, pintado por tons suaves de laranja e azul. Ela respirou fundo. Momentos assim eram raros. E preciosos. Obrigado. A voz veio atrás dela. Clara se virou. Henrique. A poucos passos. Aquilo nunca tinha acontecido. Ela demorou um segundo para reagir. Senhor? Mais cedo, ele disse, com certa dificuldade, como se as palavras não fossem naturais. Clara o olhou com calma. E respondeu. Não precisa agradecer. Mas ele balançou levemente a cabeça. Precisa, sim. Silêncio. O vento passou leve entre eles. E, por um instante, nenhum dos dois parecia saber exatamente o que fazer. Clara foi a primeira a quebrar o momento. O senhor está melhor? Ele hesitou. Estou. Pausa. Foi só cansaço. Ela assentiu. Mas seus olhos diziam que não era só isso. E ele percebeu. Mas, pela primeira vez, não se sentiu incomodado por ser lido. Quando Clara voltou para dentro da casa, seu coração estava diferente. Não acelerado. Não iludido. Mas tocado. Pequenos gestos. Pequenas mudanças. Mas reais. E Henrique ficou alguns segundos a mais ali fora. Olhando o céu. Pensando. Sentindo algo que ele não sentia há muito tempo. Não era paixão. Não ainda. Era algo mais simples. Mais perigoso. Conexão. E naquela casa, onde tudo sempre foi distante, 2 mundos começavam, lentamente, a se aproximar. Sem pressa. Sem intenção.
mas de um jeito que ninguém estava preparado para impedir. Naquela noite, Clara demorou mais para dormir. Deitada em sua cama simples, olhando para o teto, ela tentava organizar os pensamentos, mas eles insistiam em voltar para o mesmo lugar. Henrique. O obrigado. O jeito como ele olhou para ela. Ela virou de lado, puxando o cobertor levemente. Não faz sentido, murmurou baixinho. E realmente não fazia. Clara conhecia bem o seu lugar. Sempre conheceu. Desde pequena. Ela cresceu em uma casa simples, no interior, onde o dinheiro quase nunca dava, mas a fé nunca faltava. Sua mãe costumava dizer: a gente pode não ter muito, filha, mas se tiver Deus, já tem o suficiente. E Clara acreditava. Acreditava mesmo quando o pai foi embora. Mesmo quando teve que começar a trabalhar cedo. Mesmo quando abriu mão de estudar mais para ajudar em casa. Ela nunca se revoltou. Nunca endureceu o coração. Mas aprendeu uma coisa muito clara. Existem lugares onde você não pertence. E ela carregava isso consigo. Por isso, o que aconteceu naquele dia a incomodava. Não pelo gesto em si, mas pelo que ele despertava. Proximidade. E proximidade era perigosa. Senhor, guarda meu coração, sussurrou, fechando os olhos. Ela não queria se enganar. Não queria criar algo onde não existia. Porque já tinha visto histórias assim. E quase nunca terminavam bem, para quem estava na posição dela. No andar de cima, Henrique também não dormia. Mas por motivos bem diferentes. Sentado na beirada da cama, com a camisa ainda meio aberta, ele encarava o chão em silêncio. O dia inteiro havia sido estranho, improvisado, fora de controle. E isso irritava. Mas não como antes. Era outro tipo de incômodo. Mais interno. Mais profundo. Ele passou a mão no rosto, soltando um suspiro longo. É só uma funcionária, disse para si mesmo. Como se isso resolvesse. Mas não resolveu. Porque não era sobre o que ela era. Era sobre o que ela causava. Henrique não era um homem vazio por falta de opções. Muito pelo contrário. Ele já tinha tido relacionamentos. Mulheres bonitas. Elegantes. Inteligentes. Mas todas seguiam um padrão. Conversas previsíveis. Interesses claros. Sempre havia uma troca. E, no fundo, ele sempre soube disso. Por isso nunca durou. Nada parecia verdadeiro. Mas Clara era diferente. E isso incomodava mais do que deveria. Ela não tentava impressionar. Não buscava atenção. Não mudava o comportamento na presença dele. Era constante. E, ao mesmo tempo, completamente fora do mundo dele. Ele se levantou e foi até a janela. A cidade ainda tinha luzes acesas, mas ali dentro, tudo parecia parado. Isso não faz sentido, repetiu. Mas, no fundo, começava a perceber que talvez nem tudo na vida precisasse fazer sentido imediato. Os dias seguintes começaram a revelar pequenas mudanças. Nada escancarado. Nada que alguém de fora perceberia. Mas, dentro daquela casa, era impossível ignorar. Henrique começou a aparecer mais. Na cozinha. Na sala. Nos momentos em que Clara estava por perto. Sempre com alguma justificativa. Sempre breve. Mas frequente. E Clara percebia. Claro que percebia. Mas escolhia não alimentar aquilo. Respondia com respeito. Sem frieza. Mas também sem abertura. Era um equilíbrio delicado. Quase como andar em corda bamba. Em uma manhã, enquanto organizava alguns documentos esquecidos sobre a mesa da sala, Clara acabou derrubando um pequeno porta-retrato. O vidro não quebrou. Mas a foto virou. Ela hesitou por um segundo. Não queria invadir. Mas já tinha visto. Era Henrique. Mais jovem. Ao lado de uma mulher. Sorrindo de um jeito que ela nunca tinha visto. Antes que pudesse pensar mais, uma voz veio atrás dela. Pode deixar. Clara se virou rapidamente. Desculpa, eu não vi que estava solto. Henrique se aproximou e pegou o porta-retrato. Seus olhos passaram pela imagem por um breve instante. E algo mudou. Quase imperceptível. Mas Clara percebeu. Era alguém importante? Ela perguntou, com cuidado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Como se decidisse se deveria responder. Era, disse por fim. Simples. Seco.
Encerrado. Mas não frio. Dessa vez, havia peso. Clara não perguntou mais nada. Mas aquele pequeno momento revelou algo novo. Henrique também carregava coisas. Feridas. Histórias. Talvez, perdas. Naquela mesma tarde, começou a chover. Forte. Daquelas chuvas que transformam o dia em noite. Clara estava recolhendo algumas coisas perto da varanda quando um trovão ecoou alto. Ela se assustou levemente, reflexo antigo. Henrique, que estava na sala, notou. Tem medo? A pergunta veio direta. Clara hesitou, mas respondeu com honestidade. Um pouco, desde criança. Ele assentiu. HM. Pausa. Pode fechar tudo mais cedo hoje. Aquilo não era uma ordem. Era cuidado. Simples, mas diferente. Clara fechou a casa, organizou tudo, e, quando terminou, ficou alguns segundos parada na cozinha. O som da chuva preenchia o ambiente. E, pela primeira vez desde que chegou ali, ela não se sentia completamente sozinha. Henrique, na sala, também ouvia a chuva. Mas sua mente estava em outro lugar. Nas pequenas coisas. Nos detalhes. No jeito como Clara falava. No jeito como ela simplesmente era. Sem esforço. Sem jogo. Sem interesse. E foi ali, no meio de uma tarde chuvosa e silenciosa, que algo começou a tomar forma. Ainda indefinido. Ainda contido. Mas impossível de ignorar. Clara começou a sentir. Henrique começou a perceber. E, mesmo sem dizerem nada, ambos sabiam, lá no fundo, que estavam entrando em um terreno perigoso. Não por ser errado, mas por ser verdadeiro demais. A chuva daquela tarde passou, mas deixou algo no ar. Não era apenas o cheiro de terra molhada ou o silêncio mais denso dentro da casa. Era a tensão. Daquelas que não se explicam, mas se sentem. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Clara acordou cedo, fez sua oração, abriu a Bíblia, preparou o café. Os movimentos eram os mesmos. Mas o coração, não. Ela estava mais atenta, mais consciente de cada detalhe. Especialmente, dele. Henrique desceu as escadas como sempre. Mas não era mais como sempre. Seus olhos procuraram algo. E encontraram. Clara, na cozinha. Por um segundo a mais do que o necessário, ele observou. E ela sentiu. Sem olhar diretamente. Sem encarar. Mas sentiu. Bom dia, senhor, disse ela, mantendo a voz estável. Bom dia. A resposta veio diferente. Não automática. Não fria. Clara percebeu. E isso, já era perigoso o suficiente. Mas naquele dia, algo realmente mudaria. Por volta das 11 horas, o som de um carro diferente ecoou na entrada da casa. Não era comum. Henrique não tinha visitas frequentes sem aviso. Clara, que organizava a sala, olhou discretamente pela janela. Um carro elegante. De dentro dele, desceu uma mulher. Bem vestida. Confiante. Do tipo que não pede espaço. Ocupa. A campainha tocou. Clara foi atender. Quando abriu a porta, a mulher a analisou de cima a baixo. Rápida, precisa. Henrique está? Perguntou, sem sequer um bom dia. Está sim, senhora. Vou chamá-lo. Não precisa, ela respondeu, já entrando. Aquilo foi o suficiente para Clara entender. Ela não era uma visita qualquer. Henrique apareceu no topo da escada. E parou. Por um breve instante. Laura. O nome saiu seco, mas carregado. A mulher sorriu de leve. Sentiu minha falta. Clara baixou o olhar e se afastou discretamente. Mas não sem perceber o clima. Aquilo tinha história. Laura era o tipo de presença que mudava o ambiente. Caminhava pela sala como se ainda pertencesse àquele lugar. Se sentou sem ser convidada. Olhou ao redor. Nada mudou. Você continua o mesmo. Henrique desceu as escadas lentamente. E você continua entrando sem avisar. Eu nunca precisei avisar, respondeu ela, com um meio sorriso. Silêncio. Tensão. Clara, na cozinha, tentava se manter focada. Mas era impossível não ouvir fragmentos da conversa. Por que voltou? A voz de Henrique, controlada. Porque algumas coisas ficam mal resolvidas. Pausa. E você nunca foi bom em terminar o que começa. Clara fechou os olhos por um segundo.
Aquilo não era só uma conversa. Era um passado batendo na porta. Minutos depois, Laura apareceu na cozinha. Sem aviso. Sem permissão. Se encostou na bancada, cruzando os braços. Então, você é a nova. Clara se virou, mantendo a postura. Sou funcionária da casa, sim. Laura sorriu de lado. Claro. Se aproximou um pouco mais, observando cada detalhe. Ele sempre gostou de manter tudo organizado. O tom tinha algo escondido. Não era elogio, nem crítica. Era análise. Clara manteve a calma. Posso ajudar em algo? Laura inclinou levemente a cabeça. Pode. Pausa. Ficar no seu lugar. O silêncio caiu pesado. Mas Clara não reagiu como esperado. Apenas respondeu, com firmeza tranquila. Eu estou no meu lugar. Aquilo não passou despercebido. Laura sustentou o olhar por um segundo a mais. Como se me disse algo. Depois, sorriu. Interessante. E saiu. Na sala, Henrique observava. Ele não ouviu tudo, mas viu o suficiente. E algo dentro dele não gostou. Mais tarde, enquanto Clara organizava o almoço, Henrique apareceu novamente na cozinha. Mas dessa vez, diferente. Havia algo mais firme em sua postura. Ela disse alguma coisa para você? Direto. Clara hesitou por um segundo, mas respondeu. Nada importante. Henrique franziu levemente a testa. Clara. Foi a primeira vez que disse o nome dela. Assim. Sem formalidade. Sem distância. Clara sentiu. Mas manteve o controle. Está tudo bem, senhor. Ele a observou. Como se tentasse ler além das palavras. E talvez tenha conseguido. Se ela ultrapassar algum limite, você me fala. Aquilo não era sobre trabalho. Era proteção. Clara assentiu devagar. Sim, senhor. Mas, por dentro, ela sabia. As coisas estavam mudando rápido demais. Naquela tarde, Laura permaneceu na casa, conversando com Henrique, revivendo algo, ou tentando, mas não era como antes. E ela percebeu. Porque, em vários momentos, o olhar dele se desviava. Procurava. Sem querer admitir, mas procurava. Clara. E foi ali que Laura entendeu. Sem precisar de confirmação. Sem precisar de palavras. Algo estava acontecendo. E ela não gostou. Nem um pouco. Naquela noite, o clima da casa já não era mais o mesmo. Não era só tensão interna agora. Era conflito. Real. Presente. Crescendo. E, pela primeira vez, aquilo que era silencioso começava a ser ameaçado. A presença de Laura mudou completamente o ambiente da casa. Não era algo visível à primeira vista. Tudo continuava organizado, limpo, funcional. Mas o ar estava pesado, carregado, como se cada cômodo agora guardasse algo não dito. Clara percebeu isso logo cedo. Naquela manhã, sua oração foi mais longa. Senhor, me dá sabedoria para não sair do teu caminho. Guarda meu coração e minhas atitudes. Ela sabia. Mais do que nunca, sabia. Aquilo estava passando de um limite invisível. E, se não tomasse cuidado, alguém sairia ferido. Henrique, por outro lado, acordou inquieto. Dormiu mal. Pensou demais. E, pela primeira vez em muito tempo, não foi o trabalho que ocupou sua mente. Foi Clara. E agora? Laura também. No café da manhã, os três estavam na mesma casa, mas em mundos completamente diferentes. Laura se sentou à mesa como se nunca tivesse ido embora. Elegante. Confiante. Dominando o espaço. Você ainda toma café sem açúcar? Perguntou, casualmente. Sim. Engraçado. Você nunca muda. Henrique não respondeu, mas seu olhar desviou por um segundo. Para a cozinha. Clara estava ali. Discreta. Como sempre. Mas agora, mais distante. Mais contida. E ele percebeu. Durante o dia, Laura começou a agir. Não de forma direta, mas estratégica. Ela aparecia na cozinha sem motivo. Observava Clara. Fazia comentários sutis. Você trabalha aqui há quanto tempo mesmo? Um pouco mais de 1 ano. Deve ser solitário. Clara respondeu com calma.
Eu aprendi a lidar bem com o silêncio. Laura sorriu. Algumas pessoas chamam isso de conformismo. Silêncio. Mas Clara não entrou no jogo. Ou de paz, respondeu. Aquilo incomodou. Laura começou a perceber algo que não esperava. Clara não era fraca. Não era ingênua. E, principalmente, não estava tentando competir. E isso a tornava perigosa. No meio da tarde, o verdadeiro confronto começou. Clara estava organizando a sala quando Laura entrou novamente. Dessa vez, sem disfarce. Você gosta dele? Direta. Sem rodeios. O mundo pareceu parar por um segundo. Clara levantou o olhar devagar. Surpresa, mas não descontrolada. Isso não é uma pergunta apropriada. Laura deu um passo à frente. Eu não fiz uma pergunta apropriada. Fiz uma pergunta honesta. Silêncio. Pesado. Cortante. Clara respirou fundo. E respondeu. Eu respeito o Sr. Henrique. Só isso. Laura analisou cada palavra. Cada expressão. E, por um instante, percebeu algo mais profundo do que queria. Cuidado, disse ela, em tom mais baixo. Esse tipo de sentimento nunca termina bem para quem está abaixo. Aquilo não foi um conselho. Foi um aviso. E dessa vez, Clara sentiu, não medo, mas realidade. Naquela mesma noite, ela tomou uma decisão. Depois de terminar todas as tarefas, Clara bateu levemente na porta do escritório. Pode entrar. Ela entrou. Postura firme, mas o coração pesado. Henrique levantou os olhos. E, ao ver a expressão dela, soube. Algo estava errado. Aconteceu alguma coisa. Clara hesitou por um segundo, mas não voltou atrás. Eu queria conversar com o senhor. Aquilo já não era comum. Ele se levantou lentamente. Pode falar. Silêncio. Ela organizou as palavras com cuidado. Eu acho que é melhor eu me afastar um pouco. Henrique franziu a testa. Como assim? Eu posso continuar fazendo meu trabalho normalmente, mas evitando ao máximo qualquer contato além do necessário. Aquilo bateu mais forte do que ele esperava. Por quê? A pergunta saiu mais rápida, mais pessoal. Clara manteve a calma, mas seus olhos estavam diferentes. Porque isso é o certo. Silêncio. Pesado. Henrique deu um passo à frente. Isso tem a ver com a Laura? Clara não respondeu diretamente. Tem a ver comigo. Pausa. E com o tipo de pessoa que eu quero continuar sendo. Aquilo atingiu algo dentro dele. Fundo. Direto. Eu não fiz nada de errado, ele disse, quase defensivo. Clara balançou levemente a cabeça. Eu sei. E era verdade. Mas às vezes, não é sobre o que já aconteceu. Pausa. É sobre o que pode acontecer. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Mais honesto. Mais doloroso. Henrique passou a mão no rosto, frustrado. Então você vai simplesmente se afastar? Vou fazer o que é certo. Simples. Firme. Sem drama. E isso mexeu com ele de um jeito que ele não esperava. Porque, pela primeira vez, alguém não estava escolhendo ficar. Clara abaixou levemente a cabeça. Com licença. E saiu. Henrique ficou sozinho no escritório. Mas não era o tipo de solidão de antes. Era pior. Era a sensação de perder algo, que ele ainda nem tinha entendido completamente. Naquela noite, Clara chorou em silêncio. Não por amor. Ainda não. Mas por renúncia. E Henrique, pela primeira vez em muito tempo, não conseguiu ignorar o que sentia. E agora? Já não era mais só conexão. Era conflito. Interno. Real. Inevitável. A casa amanheceu, diferente. Não havia barulho. Não havia tensão visível. Mas havia decisão. Clara já estava acordada. Como sempre. Mas, daquela vez, não era apenas mais um dia. Era um fim. Ou pelo menos, era isso que ela acreditava. Sua mala estava arrumada. Pouca coisa. Como sempre foi sua vida. Simples. Leve. Sem excessos. Ela se ajoelhou ao lado da cama pela última vez naquele quarto. Senhor, se for da tua vontade, me leva em paz. E guarda o coração dele também. Sem exigências. Sem pedidos egoístas. Só entrega. Enquanto isso,
no andar de cima. Henrique não dormiu. Passou a noite inteira acordado, pensando, revendo cada momento, cada olhar, cada palavra. Ele tentou racionalizar, como sempre fazia. Mas, dessa vez, não funcionou. Porque não era lógica. Era a verdade. E a verdade era simples. Ele não queria que ela fosse. Quando desceu as escadas, o coração estava mais pesado do que qualquer decisão de negócios que já tinha tomado. Mas também, mais claro. Clara estava na sala, com a mala ao lado, pronta. O mundo pareceu parar por um segundo. Você vai mesmo? Ele perguntou. Sem formalidade, sem distância, só, humano. Clara levantou o olhar. Calma, mas firme. É o melhor. Silêncio. Henrique desceu o último degrau devagar. Melhor para quem? A pergunta saiu carregada. Clara respirou fundo. Para mim. Pausa. E pro senhor também. Ele balançou a cabeça, levemente. Não decide isso por mim. Aquilo a atingiu. Mas ela manteve a postura. Eu não estou decidindo por você. Pausa. Estou decidindo por mim, antes que eu me perca. Silêncio. Profundo. Henrique se aproximou mais. Agora não havia mais distância entre eles. Só verdade. E se eu disser que você não está se perdendo? Clara fechou os olhos por um segundo. Aquela era a parte mais difícil. Então o senhor estaria errado. Ela abriu os olhos novamente. E, pela primeira vez, havia dor ali. Clara de verdade. Não só a funcionária. Eu sei o meu lugar. Henrique respondeu na hora. Eu também sei. Pausa. E você não é só isso. Aquilo quebrou algo dentro dela. Porque era tudo o que ela nunca quis ouvir. E, ao mesmo tempo, tudo o que mais temia acreditar. Não faz isso, ela disse, com a voz mais baixa. Fazer o quê? Confundir as coisas. Henrique respirou fundo. E, pela primeira vez desde o começo de tudo, ele não recuou. Eu passei anos rodeado de gente, e nunca senti nada de verdade. Pausa. Até você. Silêncio. Clara sentiu o coração apertar. Forte. Mas balançou levemente a cabeça. Isso não é certo. Por quê? A pergunta ficou no ar. Simples. Direta. Inescapável. Clara demorou para responder. Porque, no fundo, ela sabia. Não era errado. Era difícil. Porque não é assim que começa, disse, com honestidade. Pausa. Não desse jeito. Henrique absorveu aquilo. E, ao invés de lutar contra, entendeu. Pela primeira vez. Ele não tentou impor. Não tentou controlar. Então não vai começar assim. Clara franziu levemente a testa. Como assim? Henrique deu um passo para trás. Respeitando. Dando espaço. Você não é só alguém que trabalha aqui. Pausa. E eu não quero que isso comece com você se sentindo menor. Silêncio. Se você for embora, ele continuou, não vai ser porque eu deixei. Pausa. Vai ser porque você escolheu. Clara sentiu algo diferente. Não era pressão. Não era insistência. Era honra. E se um dia, ele disse, com calma, você olhar para trás e sentir que pode voltar? Pausa. Então volta. Os olhos dela começaram a marejar. Mas, dessa vez, não era tristeza. Sem medo. O silêncio que veio depois. Foi leve. Pela primeira vez. Clara olhou para a mala. Depois, para ele. Eu preciso ir. Henrique assentiu devagar. Mesmo não querendo. Eu sei. Ele não tentou impedir. Não correu atrás. Não fez promessa impulsiva. Porque, finalmente, ele entendeu. Amor de verdade. Não prende. Clara pegou a mala. Caminhou até a porta. Parou por um segundo. Obrigada. Por tudo. Henrique respondeu baixo. Eu que agradeço. Ela saiu. E, pela primeira vez, aquela casa voltou a ficar vazia. Mas não como antes. Agora. Havia significado. Meses depois. A vida seguiu. Mas não voltou ao que era. Clara recomeçou. Simples. Com dignidade. Com paz. Henrique mudou. De verdade. Menos fechado. Menos vazio. E, um dia, sem aviso,
Ela voltou. Não como empregada, mas como alguém que escolheu estar ali. E, dessa vez, no lugar certo. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.